contador, empresário e presidente da Associação Comercial de Atibaia. Não vou usar porque eu não sabia que ninguém avisou que poderia fazer matéria. Eu trouxe algumas anotações do rascunho. Então, vamos lá. Eu queria cumprimentar aqui o Lívio Diosa, nosso companheiro, amigo, nosso secretário da Desenvolvimento Econômico. Conheço o Lívio há 20 anos, quando eu dava aula em São Paulo, na universidade. Quero cumprimentar aqui também o companheiro Francisco, diretor da KPMG Auditoria. Estava falando para ele que ele era uma turma depois. Eu comecei minha carreira na Praia com 18 anos como trainee. E ele também começou, só que eu tenho 47 e eu tenho 32. Então, parabéns, Francisco. Somos de turmas diferentes, mas do mesmo ramo de auditoria. Parabéns ao palestrante, falou pessoas brilhantemente. E quero cumprimentar o Mancuso, o André, pela Agrupar. O André começou comigo em 95, André, no escritório, representando o pessoal. Venho hoje agradecer, eu que agradeço o convite, estou muito lisonjeado. E o André ficou 5 anos comigo, André. Foi de lá que saiu esse rapaz brilhante. Parabéns, André, por tudo isso. Agrupar, a todos os membros da Agrupar, e cada vez vai crescer, vai se consolidar mais. Vou falar um pouquinho sobre a conjuntura, de modo geral, até chegar em Atibaia. Há uns 20 dias atrás, dei uma palestra numa universidade em São Paulo, e no final uma aluna chegou e falou: professor, o senhor só falou coisa ruim, o senhor só falou coisas pessimistas. Aí eu falei para ela só uma coisa: você queria que eu mentisse? Queria que eu mentisse, tudo bem. Números contra números não há argumentos. Então não adianta. Nós temos que falar sobre qual é o tema do nosso Desafios, Oportunidades 2016. E nós temos que falar a verdade sobre 2016, o que está acontecendo em 2015. E não vim aqui contar uma historinha uma historinha bonita. Vocês são profissionais de mercado, temos aqui empregados, empregadores, estudantes, e tem que saber o rumo que está acontecendo certo, o rumo certo, e não historinha. Então, eu quero dizer o seguinte: tem a Organização Mundial do Trabalho, tá? Tá aqui, ó, um título bem grande: desemprego no mundo vai crescer nos próximos 5 anos. Estou falando no mundo, tá? Número de pessoas sem trabalho deve aumentar de 201 milhões para 211 milhões até 2018. Ou seja, estamos falando no mundo. Então, o problema financeiro, econômico, fiscal não é só no Brasil. Então, o mundo está passando por uma fase muito complicada. No Brasil, estamos com um problema político que está afetando nosso dia a dia. Independente de falar do candidato A, B, C, D, da presidenta ou não, nós temos um problema político. Quando a presidente está para ser cassada, a bolsa sobe, o dólar cai. Quando a presidente consegue alguns subterfúgios, o dólar sobe e a bolsa cai. Isso é um fato. Então, enquanto não acabar isso, que eu não quero dizer aqui em público, mas esse circo que está acontecendo em Brasília, quem paga o pato são os brasileiros. Enquanto eles tentam salvar milhões e milhões de dólares para o seu bolso. Então, isso nós temos um problema. Segundo a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, 2015, o Brasil, é uma previsão deles, vai crescer negativamente, ou vai deixar de crescer, 2,97%. Vamos arredondar, 3%. Em 2016, 1,20% negativo. É o primeiro índice duplo negativo desde a história do IBGE, que foi criado em 1948. É o primeiro. Então, por motivos políticos, nossa economia está em
Bom, ok. Com isso, eu levantei um dado de outubro, pela Boa Vista e pelo Serasa. Nós temos no Brasil hoje minto, em outubro, tínhamos em outubro, 59 milhões de CPFs inadimplentes. Alguém devendo alguma coisa. Depois da data do vencimento. Seja conta de água, luz, telefone, cartão de crédito, banco, cheque especial, algum tipo de carnê ou algum tipo de dívida declarada em documento. 59 milhões de CPFs atrasados. Isso mostra o quanto está a nossa economia. Tá? Sobre o nosso 13º está aí, metade já recebeu, metade vai receber dia 20. 50% vai pagar dívidas passadas. E 21% está guardando para pagar em janeiro. IPTU, IPVA, rematrícula de escola, material de escola, etc. Tá? Então, quanto mais aumenta o risco de crédito, 59 milhões é um risco razoável de CPFs. Não estou falando CNPJs, estou falando CPF. É muito grave. Quanto mais aumenta o risco, mais aumenta os juros. Quanto mais aumenta os juros, menos as empresas tomam emprestado para a produtividade, para a produção. A consequência, menos emprego. Menos emprego, menos investimento. E assim é um círculo vicioso. Aí gerou um problema. Então, como aquela aluna falou, mas professor, só coisa ruim? Sim, nós vamos começar a respirar em 2017. Se essa história política se resolver logo. Independente se vai ou fica ou vai. Mas tem que resolver logo. Certo, meu irmão aqui? Senão não adianta. Ou fica ou vai, mas tem que ser logo. Devia ir todo mundo. Do meu ponto de vista, simplesmente. Tá? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora do estado de São Paulo. Então o Brasil está crescendo, vai desde 2015, menos 3%. São Paulo está fora, está crescendo uma média de 1 a 2%, o estado de São Paulo. E a região que nós vivemos, muito bem colocado, nossa região, eu posso falar com propriedade aqui de Atibaia e Bragança, Perdões, Piracaia, eu não posso falar com propriedade do sul de Minas, me perdoe. Nós estamos crescendo de 6 a 8%. Tá? A nível de empresas na região. Aí você me fala, mas pô, professor Wagner, você está falando uma coisa que o CAGED fala que está aumentando o número de desempregos. Eu estou falando do crescimento de número de empresas. Sejam elas pequenas, médias ou grandes. Ok? Então nós estamos tendo um aumento de número de empresas abertas na região. Isso é muito importante. Estamos abrindo cada vez mais empresas. Aqui em Atibaia nós abrimos, faz uma semana, né, Lívio? Abriu o Roldão. Para quem não sabe, aquele atacadista Roldão, concorrente do Macro, Atacadão, etc. Quantos empregos diretos, Lívio? 200 empregos diretos. Então Atibaia está abrindo muita coisa, como Bragança também. E eu quero deixar um paradoxo aqui, para vocês pensarem, também não quero tomar muito mais o tempo dos nossos colegas. Como que nós está aumentando o número de desempregados, mas está aumentando o número de empresas? Que paradoxo é esse? O que acontece? Acontece que a pessoa, quando fica desempregada, ela se torna empreendedora. Eu vou montar um negócio. Pega o dinheiro do fundo de garantia, pega o seguro-desemprego, pega uma poupançazinha, avança um pouquinho no cheque especial e vou montar um negócio. Então ela fez crescer as estatísticas de desemprego, mas também ela fez crescer as estatísticas de empreendedorismo. Eu dou muita palestra no Sebrae por causa disso. Que a pessoa se torna um microempresário. Então, então, nesse ponto de vista, não é tão ruim de se enxergar, de se analisar. Por isso que todos os dados têm que ser analisados dos dois lados. Ela está desempregada aqui, aumentou o índice, mas ela abriu uma empresa, uma
sorveteria, uma pastelaria, um carrinho de pipoca, uma loja de sapato, uma prestadora de serviço, um lava rápido, o que for. Então é isso que nós, na Associação Comercial de Atibaia, a gente consegue visualizar. Nós estamos apoiando muito o microempreendedorismo, que as pessoas se dediquem mais aos seus sonhos, aos seus objetivos, mas com persistência, porque 50% dessas empresas em 2 anos fecham. Infelizmente, em 2 anos fecham. É um fato também. Contra fatos, não há argumentos. Tá? Então eu quero agradecer aqui, acho que já deu uns 15 minutos aí, tá? E o que eu vou deixar para vocês um 2016? Com 2 itens na empresa de vocês: prudência e sobrevivência. Obrigado, boa noite.